Jeremias capítulo 29, versículo 11 está escrito: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O ano de 2021 começou com muitas expectativas, pois viemos de um ano totalmente caótico, como foi 2020. E por razões óbvias, queremos que esse ano seja totalmente diferente do ano anterior. Porém, expectativas em um futuro melhor só são possíveis quando acompanhadas de atitudes que mudam o nosso presente. É muito confuso parar para pensar em alguém ansiando por um futuro diferente, porém tendo as mesmas atitudes de sempre no atual momento. Algumas coisas precisam ser deixadas para trás, se quisermos que o rumo da nossa vida mude daqui para frente. Nós sabemos exatamente do que devemos abrir mão se quisermos avançar. Temos pendências para serem resolvidas, e eu nem falo aqui sobre coisas que aconteceram num passado distante. Eu estou falando sobre coisas que estão aqui, no nosso presente, e que influenciam de forma integral a nossa vida. Algumas coisas simplesmente pesam muito e nos impedem de caminhar. Por exemplo, a comparação com outras pessoas. É muito injusto se comparar com os outros, pois cada um de nós possui bagagens diferentes, condições financeiras diferentes, criações diferentes e muitas vezes tivemos oportunidades diferentes na vida. Devemos focar no que está ao nosso redor e focar naquilo que podemos fazer com aquilo que temos disponível para nós nesse momento. Outra coisa que devemos abandonar é o terrível hábito de reclamar de tudo. Por exemplo, alguém da nossa casa faz um almoço e tudo está uma delícia, o arroz, o feijão, a salada, porém a carne está um pouco mais salgada. Qual é o nosso primeiro comentário? É sobre a carne salgada. Quando eu falo sobre o hábito de reclamar, eu me refiro à tendência cruel que nós temos de reparar na parte ruim de tudo, ou de valorizar mais os defeitos do que as qualidades de alguém, ou de alguma coisa, ou de uma situação. Existe uma diferença entre reclamar e exigir seus direitos como cidadão. E muitas pessoas que dizem achar errado algumas discussões, como política, por exemplo, dentro de casa brigam e discutem com todos por coisas menores, por coisas simples, como uma carne salgada no almoço. Nós temos que entender que, se nunca brotar um elogio da nossa boca, toda crítica que sair dela vão soar como ingratidão. Temos que procurar ressaltar os pontos positivos das pessoas que nos cercam, para que, quando tivermos algum tipo de crítica pertinente a fazer, essa seja recebida com amor e com respeito. Outro hábito que precisamos abandonar nesse ano de 2021 é o de opinar sobre a vida dos outros sem oferecer uma ajuda para aquela pessoa, para que ela saia daquela situação. Vemos muitos dedos apontados hoje em dia, que só reforçam o que todos já estão vendo, mas o que está faltando são mãos estendidas. Pessoas dispostas a ajudar o próximo a sair de uma determinada situação. Jesus nunca nos exorta sem apresentar uma solução e um novo caminho para seguirmos. Então, por que achamos que temos esse direito? Deus está à procura de pessoas dispostas a serem mãos e pés dele aqui na terra. Porém, muitos só se interessam em serem boca de Deus. E não que haja algo de errado nisso, porém muitas vezes precisaremos tomar atitudes antes de abrirmos nossa boca para lançarmos alguma palavra para alguém. Outro hábito que devemos adquirir nesse ano
e que nós já cansamos de repetir é o seguinte: devemos ter um tempo de leitura da Bíblia e ter uma vida de oração diária. Algumas pessoas passam 4 anos estudando em determinado curso e depois fazem pós-graduação e doutorado para, enfim, poderem atuar em suas determinadas áreas. E mesmo depois de estarem atuando, elas ainda não param de estudar e de atualizar o conhecimento constantemente. A mesma coisa deve ser com a palavra de Deus. Paulo escreveu em Romanos 11, a partir do verso 33 ao 36, assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Conhecer a Deus nunca é demais, e nós sempre seremos surpreendidos com alguns versículos que falaram ao nosso coração em um determinado período da nossa vida, e em outro momento eles vão falar de maneira totalmente diferente e nos trazer uma nova visão. E por último, o hábito que devemos adquirir para experimentarmos um novo tempo em nossa vida, e talvez esse seja o hábito mais difícil de adquirirmos, é o hábito de perdoar. Quando falamos sobre perdão, na nossa mente já vem 1 milhão de justificativas que nós damos para explicar o fato de sermos pessoas rancorosas que estão sempre esperando o momento certo para jogar algo do passado na cara de alguém. Nós dizemos: isso foi forte demais e eu jamais conseguirei perdoar isso. Ou dizemos: só eu sei pelo que eu passei e não aceito ninguém dizendo que eu deva ou não perdoar. E eu não estou dizendo que nada disso não seja verdade. De fato, algumas coisas nos machucaram e ainda nos machucam de forma intensa e profunda. E algumas cicatrizes, infelizmente, vão ficar visíveis para sempre. Porém, se existe alguém que entende de cicatrizes eternas, esse alguém é Jesus. Falar de perdão deveria ser algo comum entre cristãos, porque nós somos a causa de Jesus ter sido crucificado, ao mesmo tempo em que o amor dele é a causa de estarmos aqui. Portanto, se alguém deveria ter rancor de nós, esse alguém é Jesus, mas ele não tem. O hábito de perdoar faz parte de um processo que pode demorar muito. Na verdade, ele pode demorar uma vida inteira. Quando ouvimos sobre perdão, já começamos a achar que teremos que ir lá no nosso passado e teremos que perdoar aquelas coisas que nos marcaram para sempre. Porém, o hábito de perdoar começa quando nós pedimos ao Espírito de Deus para nos encher de domínio próprio, para lidarmos com situações pequenas do dia a dia, como quando as pessoas pisam no nosso calo, ou quando alguém da nossa casa come alguma coisa que nós estávamos guardando para depois. Percebe como tem pequenas coisas que podem fazer nós exercermos o hábito de perdoar? Deus quer que vivamos um novo tempo em nossa vida. Porém, para que nós vivamos algo novo, as coisas velhas terão que ser deixadas para trás. Vamos ter que parar de olhar para o passado e seguirmos adiante para o futuro. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra e obrigado pelo teu amor. Senhor, nós somos gratos por mais uma oportunidade de fazermos a coisa certa e de seguirmos a direção dada pelo Espírito Santo. Nos perdoe, pois ansiamos por novos rumos, por novos resultados, por um tempo novo, mas continuamos a cultivar hábitos antigos e continuamos olhando para trás,
ao invés de focarmos os nossos olhos no Senhor. Nos encha de sabedoria e nos faça caminhar em um novo tempo, nesse novo ano. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Não deixe de compartilhar essa mensagem, porque ela pode mudar a vida de alguém. Se quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, coloque o seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.